Juan Pablo Vojvoda deve ser o novo técnico do Santos no lugar de Kleber Xavier. Até de forma surpreendente, porque o Santos estava negociando e avançando nas tratativas com Sampaoli. Mas na hora H, o Sampaoli fez novas exigências em relação à contratação e o Santos achou melhor recuar, descartar essa volta de Sampaoli por conta do tempo que está passando e o Santos tem pressa em definir quem vai ser o seu comandante, porque isso também respinga na chegada de possibilidades de contratações. Então o Santos quer fechar com o técnico para ter esse avanço também com alguns reforços. Então vamos falar aqui também sobre essa questão do Vojvoda e também sobre a comissão técnica do Santos, composta pelo Fábio, da preparação física, o Matheus Bach, filho do Tite, e também do Vinícius, que era da comissão técnica de Kleber Xavier. Mas vamos falar aqui inicialmente do Vojvoda. O Vojvoda, só para trazer um contexto para vocês, ele sempre foi uma opção, aliás, né, Vojvoda e Sampaoli sempre foram opções para o Marcelo Teixeira quando o Santos ficava sem treinador. Quando o Santos estava cogitando mandar o Carille embora, quando o Santos mandou o Carille embora, quando o Santos manda o Caixinha embora, agora novamente, claro, com essa questão do Kleber Xavier. Então sempre foram dois nomes que estavam na pauta do Santos. Sempre alguém do Santos pegava o telefone e fazia um contato com o staff desses dois treinadores para saber a possibilidade de comandar o Santos. O Vojvoda, como estava no Fortaleza em outras oportunidades, sempre recusava. Ele agradecia, falava que seria uma honra algum dia poder comandar o Santos, mas que ele tinha um contrato com o Fortaleza e iria respeitar isso. Ok, o Santos demite Kleber Xavier e por conta também desse apelo da torcida, meio que a diretoria do Santos ficou contra a parede de ter que tentar trazer Jorge Sampaoli. Estava abrindo mão de algumas convicções para tentar convencer o Sampaoli a voltar, mas chegou no limite e o Santos descartou esse retorno. E aí o Santos faz contato novamente com o Vojvoda. Lembrando que quando o Vojvoda sai do Fortaleza, o Vojvoda meio que disse ao mercado, staff do Vojvoda, que ele só aceitaria trabalhar novamente no começo de 2026, que ele não gostaria de pegar um trabalho já em andamento, que ele gostaria de descansar, o Vojvoda que inclusive está na Argentina com a sua família, então ele queria aproveitar esse período sabático. Só que o Santos falou, não temos o Sampaoli, a gente precisa ir atrás de um outro nome que vai ter um certo apoio da torcida, e esse nome, na avaliação da diretoria, era Vojvoda. Então pegou o telefone, marcou uma reunião virtual com o Vojvoda, visto que ele está na Argentina, e o Santos apresentou projeto para o Vojvoda visando não só o final dessa temporada, mas também até o final da gestão do Marcelo Teixeira, que é até dezembro de 2026. Então um planejamento em termos de contratações e metas para agora, até o final de 2025, e metas e possibilidades de contratações, investimentos, enfim, visando a próxima temporada. O Santos, por já ter apresentado todo um plano de ação para o Sampaoli, principalmente na questão de contratações, aproveitou e repassou isso ao Vojvoda. O Vojvoda gostou. Diferente do Sampaoli, ele não fez tantas exigências absurdas, né? Algumas questões de CT, de demissão de profissionais, de contratação de jogador que custa muito dinheiro. Não, o Vojvoda meio que estava ali numa sintonia com o Santos, né? Do que o Santos poderia oferecer e do que o Vojvoda, entendia que seria suficiente para fazer um bom trabalho no Santos. E o Santos sempre deixando claro, tanto para o Sampaoli como também para o Vojvoda, que estava com pressa, porque o Santos não queria passar esse confronto contra o Bahia sem a definição de um comandante. E aí o Vojvoda se reúne com a comissão técnica dele, vai inclusive se aprofundar em termos de elenco do Santos, que era algo que a comissão técnica do Sampaoli, ou o próprio Sampaoli, já tinha, né? Já tinha todo um relatório, porque estavam assistindo os jogos do Santos, acompanhando o Santos, enfim. Então tinha se aprofundaram, vamos dizer assim, no elenco do Santos, né? A equipe do Sampaoli. Então a equipe agora do Vojvoda, que vem com ele, vai se aprofundar em relação
ao elenco do Santos, como que pode jogar o Santos, né? Ele que tem algumas variações táticas, não fica preso em 4-3-3, gosta de jogar com pontas, gosta de jogar com alas, gosta de jogar com o terceiro homem na defesa, né? Com 3 zagueiros, enfim. Então o Vojvoda, ele tem algumas possibilidades, né? Algumas variações táticas, então ele quer entender esse elenco do Santos para também já chegar sabendo com quais peças ele vai contar, além, é claro, dessa discussão, né, mais aprofundada, fechando com o Santos em relação à possibilidade de contratação. Então, a expectativa é que nessa quinta-feira, alguns detalhes de multa, de salário, né, enfim, algumas questões sejam acordadas, sejam fechadas nessa quinta-feira, para que ele possa assinar o contrato e ser anunciado. Joga não, né? Vai comandar o Santos contra o Bahia? Não. A tendência é que Matheus Bach comande o Santos contra o Bahia. E por que eu falo a tendência? Porque tanto o Vinícius como o Matheus, que chegaram ao Santos via Kleber Xavier, ainda não têm a certeza de que querem permanecer no Santos, até por se sentir meio deslocado, enfim. Então, isso está sendo debatido, né, o Matheus, o Vinícius, enfim. E o Fábio, ele não veio via Kleber Xavier. O Kleber Xavier meio que sugeriu o Fábio, né, para preparação física, mas o Kleber é um profissional que o Santos gostou bastante do trabalho e quer que ele trabalhe, né, sempre ali no Santos, que seja integrado à comissão fixa, vamos dizer assim, do time santista. Então o Fábio deve permanecer, o que eu acho uma boa notícia, porque de fato o Santos melhorou muito fisicamente. Então, a tendência, repetindo aqui, é que o Matheus Bach comande o Santos contra o Bahia. E a tendência é que Vojvoda chegue ao Brasil entre sexta e sábado, para iniciar a mudança, para, né, conhecer o CT Pelé, iniciar treinamentos, enfim, né, na próxima semana. Acredito que o Santos volte a treinar na terça-feira, porque joga com o Bahia, ganha um dia de folga, na terça-feira a reapresentação. Então, a estreia de Vojvoda, caso ele feche com o Santos, deve acontecer no jogo contra o Fluminense na Vila Belmiro. Então é isso, é uma negociação relâmpago. Até onde eu sei, o Santos não estava negociando antes com o Vojvoda, inclusive meio que entra nessa negociação com o Vojvoda com certo pessimismo, pelo que já tinha ouvido do staff do Vojvoda, que ele não estava muito animado de assumir um compromisso agora, que ele queria descansar, que ele passou por um período no Fortaleza, né, de bastante desgaste emocionalmente falando. E o Santos meio que entra não tão confiante assim, né, nessa negociação com o Vojvoda, mas o Vojvoda ficou bastante honrado e gostou do que o Santos mostrou. Então, repito, podemos ter o anúncio de Juan Pablo Vojvoda nas próximas horas, se seguir o roteiro que o Santos imagina. Não vou cravar que vem, porque o Sampaoli, na hora H, acabou melando, mas está muito perto de ser o novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda. E se a gente pega o cenário de possibilidades do Santos, o nome que a torcida mais pedia, não só em rede social, mas também no estádio, era o do Sampaoli. E com a recusa do Sampaoli, o segundo nome que talvez a torcida do Santos tenha mais calma, dê mais apoio, seja o Vojvoda. Porque também se o Vojvoda recusasse, aí sinceramente eu não sei que rumo que o Santos tomaria, né? Qual estratégia para acalmar a torcida que a diretoria do Santos faria. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham dessa questão envolvendo Juan Pablo Vojvoda, que está perto de ser o novo técnico do Santos. Quero saber a opinião de vocês, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é super importante, e se possível, dá um hypezinho aí também, pra gente chegar cada vez mais torcedores santistas. Grande abraço e